canal Contando Histórias, senhoras e senhores, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo. Bem, pessoal, nosso primeiro quadro, 5 minutinhos de história. E hoje eu vou falar de um assunto que eu deixei vocês no Instagram. Aliás, se você não segue a gente no Instagram, @contando.história. Como primeiro tema, eu deixei vocês escolherem entre Revolta da Chibata e Conjuração Baiana. Venceu Revolta da Chibata, mas não se preocupe que eu também vou falar de Conjuração Baiana. Então, como nosso primeiro vídeo, do nosso primeiro quadro no canal Contando História, hoje nós vamos falar sobre Revolta da Chibata. Então senta que lá vem história. Bem, pessoal, a Revolta da Chibata foi um movimento que aconteceu em 1910, uma agitação militar na Marinha Brasileira. O que acontecia? A Marinha, melhor dizendo, nesse momento, tinha a maioria de negros, composta por negros. E muitos deles, em baixas patentes, eles sofriam com algumas questões dentro da Marinha, dentro da estrutura militar. Por exemplo, baixos salários, péssimas condições de trabalho e ainda sofriam com castigos físicos, exatamente. Leiam-se castigos físicos, chibatadas mesmo, açoites, coisa que existia na escravidão. A gente está em 1910 e a Lei Áurea foi abolida em 1888. O primeiro ponto é entender que mostra esse racismo estrutural que sempre existiu e se montou no Brasil pós-escravidão. Primeiro ponto. Né? E lembrando que muitos dos negros libertos com a Lei Áurea foram para a Marinha. Os filhos desses negros libertos foram para a Marinha. Beleza? Então, esse movimento nasceu dessa insatisfação, desses baixos salários, dessas péssimas condições de trabalho, sobretudo desses castigos físicos, desses açoites que aconteciam. E aí, em 1910, a coisa já não ficou muito legal, porque houve um aumento do salário dos oficiais. E esses marinheiros negros de menor patente não tinham melhora alguma. E isso vai se intensificar no final do mês de novembro de 1910, lembrando que a revolta aconteceu entre 22 e 27 de novembro de 1910. E, obviamente, a maioria daqueles que compunham a Marinha Brasileira eram negros, de baixa patente, obviamente. E aí, o que acontece? Eles são em maioria. E aí, no dia 22, eles tomam duas embarcações novíssimas, duas das mais belas embarcações da Marinha, da frota da Marinha Brasileira, que é o Encouraçado Minas Gerais e o Encouraçado São Paulo. Eles tomam de assalto, tomam as armas dos superiores e se revoltam contra todo esse contexto que eu estava falando aqui. Os baixos salários, as péssimas condições de trabalho e, sobretudo, os castigos físicos. O líder dessa revolta foi escolhido pelos próprios insurgentes, pelos próprios revoltosos, pela sua liderança, pela sua característica de liderança, que era João Cândido. Ele ficou conhecido como o Almirante Negro. As reivindicações desses revoltosos, que voltam os canhões dos encouraçados para a cidade do Rio de Janeiro, era basicamente a seguinte: fim dos castigos físicos, melhoria nos salários e melhoria nas condições de trabalho. E o presidente Hermes da Fonseca, olhando aquela situação, o que ele vai fazer? Ele até acata, ele diz assim, ó, tranquilo, vocês querem isso? Beleza, aqui ó, tá dado, ótimo. E ali mostrava uma certa, olha, eles atenderam as nossas reivindicações, porém não foi assim. Quando a desestruturação dessa revolta, esses revoltosos, esses insurgentes acabam sendo presos, muitos sendo mortos, e João Cândido foi um dos sobreviventes que deixaram aí para contar a história dessa revolta. Ele foi preso e foi expulso da Marinha. É isso. A Revolta da Chibata foi basicamente isso. Isso mostra, primeiro ponto, além disso, isso mostra que esse racismo estrutural que a gente vive no Brasil até os dias de hoje, não se construiu de agora, né? Como a gente vê aí nos movimentos, nas passeatas e tudo mais. Ele já é histórico, ele já é antigo. Mostra a diferença do trato entre aqueles que compunham a Marinha eram negros,
contra aqueles brancos que compunham a Marinha. O tratamento era dado de uma forma diferente. Bem, pessoal, esse foi o 5 minutinhos de história. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não segue a gente no Instagram, @contando.história. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreve. É isso, galera. Até uma próxima. Valeu!